Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar a sua semana bem informado com o Manhã no Ar. Tô de volta nessa segunda-feira, dia 23 de julho. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Fim de semana violento em Manaus. 3 corpos foram encontrados decapitados. Outras mortes foram registradas e num desses casos, mãe e filha foram assassinadas. Morre o soldado que teve 90% do corpo queimado em uma explosão em São Gabriel da Cachoeira. E depois de 2 semanas de busca, corpo de turista é encontrado em Presidente Figueiredo. E aqui no estúdio, o assunto é a fiscalização nas farmácias de Manaus. 5 foram lacradas na semana passada. E no quadro A Vaga é Sua, a jardinagem e as oportunidades do mercado. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar. É muito simples. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir aqui, no nosso Facebook, que eu estou te esperando. Deixe seu recadinho por lá. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar e você acompanha toda a programação da TV A Crítica e, claro, conteúdos exclusivos para você. E a gente começa essa edição, infelizmente, com uma notícia da área policial. E nessa segunda-feira são várias notícias dessa área. Uma delas é do corpo de um homem que foi encontrado em um saco no Jorge Teixeira, na Zona Leste, no último sábado. A vítima estava decapitada. Moradores aqui da rua Doutor Alecrim, no conjunto Arthur Virgílio, no bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa, acionaram a polícia após encontrarem um corpo jogado aqui no meio da rua. Segundo os moradores aqui, esse corpo foi jogado na madrugada de sexta para sábado. E apenas no sábado de manhã, conforme as pessoas iam passando, um catador de lixo aqui seguia pela área, verificando o que ele poderia recolher aqui, quando encontrou o saco. Esse catador, que acionou a polícia, verificou que no saco havia o corpo de um homem que estaria aí sem a cabeça e sem as vísceras, né? As mãos estavam amarradas para trás com cordas, os pés também. E, segundo ele nos relatou, o corpo aí estava com bastante furos de facadas, né? De arma branca. A polícia foi acionada, o local aqui está isolado e estão apenas aguardando a perícia e o IML chegar para recolher e levar o corpo e a família aí tentar identificar lá no Instituto Médico Legal. Um dos moradores, que inclusive ele informou lá o 190 que ele era catador de lixo, ele observou o saco jogado na via pública, foi verificar e percebeu que tinha um corpo dentro. Então ele ligou 190, né? Quando nós chegamos aqui ele não se encontrava, essa pessoa que ligou não se encontrava. Mas tinha aquele aglomerado de populares. E pedimos que se afastassem, verificamos realmente que se trata de um corpo, está aparecendo o braço. Não se sabe qual o sexo desse corpo. E estamos aguardando a perícia chegar. Então, isolamos o local, estamos aguardando a perícia chegar para ter maiores informações. E o corpo de um outro homem foi encontrado em Igarapé, na Zona Leste. O detalhe é que a vítima também estava decapitada. A polícia acredita que essa morte tem relação com a briga entre facções criminosas rivais. Márcio Paes Barreto tem as informações. Por volta de 9 horas da manhã desse sábado, os policiais militares da 24ª SECOM receberam um chamado dos moradores aqui do bairro Presidente Vargas, mais conhecido como Bariri. Eles encontraram parte de um corpo aqui no Igarapé, que divide o bairro Presidente Vargas, Glória e São Raimundo. Os moradores encontraram parte do corpo boiando ali naquele ponto e puxaram até a margem. O corpo foi encontrado amarrado nas pernas com corrente, com camisas e as mãos foram amarradas para trás com corda. Provavelmente ele deva ter sido morto ainda na noite desta sexta-feira. A polícia ainda não tem informações nem detalhes sobre esse crime, mas a suspeita é justamente um acerto de contas entre duas facções rivais aqui no estado. Esse corpo aí encontrado sem a cabeça, tá, com identificação de um pertencente a uma facção criminosa.
Inclusive tem um vídeo nas redes sociais circulando aí, onde provavelmente, supostamente, a vítima está sendo ameaçada pelos traficantes. Positivo, possivelmente pode ser esse corpo aí que faz parte do vídeo que está rolando aí nos WhatsApp. E agora ele foi encontrado aí, sem vida, sem cabeça aqui no Bariri, aqui na rua Walter Raiol. Os moradores falaram como foi que aconteceu, ou se viram, ouviram alguma coisa sobre essa situação? Negativo, só apenas informaram aí, ligaram para a 24ª, informando que encontraram um corpo aqui boiando sem cabeça. Aí foi acionada a Polícia Militar aqui num local para preservar aqui. O que acontece a partir de agora? Quais são os procedimentos? Positivo, foi chamado aí o ML, né? E mais a homicídio aí para averiguar essa ocorrência aí. E um corpo esquartejado foi encontrado em uma rua no bairro da Compensa na noite de sexta-feira. Além do corpo, um recado para membros de uma facção criminosa foi deixado em um bilhete. A guerra entre as facções criminosas pela disputa do tráfico de drogas aqui no estado está deixando cada vez mais as pessoas apavoradas, eu diria até aterrorizadas, porque a forma com que essas facções disputam a área pelo tráfico é muito cruel, violenta e bárbara. Na noite desta sexta-feira, a exemplo disso, aqui na rua São Pedro, os moradores encontraram uma mala que foi deixada neste ponto aqui da rua por volta de 7 horas da noite. Eles acionaram os policiais militares da 8ª SICOM, que vieram até o local, isolaram a área e chamaram o Instituto Médico Legal e a equipe de perícia da Polícia Civil. A área foi isolada e no momento em que o Instituto Médico Legal chegou, conseguiu identificar o corpo desse homem que estava esquartejado dentro da mala. Ele pertencia a Janderson Rosário Souza, de 23 anos. O detalhe é que, segundo informações, esta mala foi jogada aqui na rua por um carro preto, um Vectra, que simplesmente jogou aqui neste ponto a mala e tomou o rumo ignorado. O detalhe é que, além do corpo dentro da mala, os policiais militares encontraram ainda um bilhete com nomes de membros de uma facção criminosa, considerada uma das maiores aqui do estado do Amazonas, a Família do Norte. O bilhete, que está escrito sem correção ou sem qualquer pontuação, faz menção à formiguinha, que segundo a polícia seria Janderson. L7, Batoré, Luciano, seria o filho do traficante e líder da facção criminosa Família do Norte, que está preso atualmente no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Agora, esse caso segue para ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Além desses 3 homicídios aí, em casos de pessoas que foram decapitadas, o fim de semana teve vários outros casos violentos registrados aqui em Manaus. Foram pelo menos 12 homicídios que ocorreram aqui na capital entre sexta-feira e ontem. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o Fred Rocha, que tem os detalhes para a gente. Olá, Fred, muito bom dia para você. Um duplo homicídio que teve como vítimas a aposentada e a filha ocorreu na zona centro-sul da cidade. Alguém chegou a ser preso por esse crime? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Depois do crime, as testemunhas até avisaram a polícia sobre um suspeito que estava pela área. A PM fez ali uma varredura, mas acabou não encontrando este suspeito que tinha sido apontado pelas pessoas. A professora aposentada de 71 anos e a filha dela de criação de 26 foram mortas dentro da própria casa a facadas. A polícia ainda investiga para saber a motivação e também tentar encontrar esse suspeito e descobrir como tudo aconteceu. Por enquanto, este crime é uma incógnita e precisa ser ainda desvendado pela Polícia Civil, que é quem está investigando. Agora, não foi o único, também um corpo foi encontrado em uma cova no Parque dos Buritis, no Novo Aleixo. Os moradores viram a cova próximo a um barranco e acionaram a Polícia Militar, que também decidiu chamar o Corpo de Bombeiros para fazer ali a escavação daquela área. Inclusive, a cadela Honda, que é especialista em farejar a procura de corpos, foi utilizada nesta operação e conseguiu ali encontrar realmente este corpo, que ainda não tem identificação.
ainda tem um outro caso que chamou bastante atenção, que foi uma morte que aconteceu depois da briga de um casal. Esse caso aconteceu no Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, esse crime acabou acontecendo depois de uma briga, logo após uma bebedeira. A vítima foi o pedreiro Jorge Assunção Vieira, de 59 anos. Quem cometeu o crime, a esposa dele, Missy Massal da Silva, de 53 anos, ela foi levada para a delegacia pelos policiais. A motivação foi ciúmes logo depois que eles tinham terminado ali de beber, ou seja, eles estavam alterados por conta dessa situação e acabaram chegando ao extremo. Também tiveram outras mortes, foi um fim de semana bastante violento. Kelvin William da Silva Monte, de 23 anos, morreu com 8 tiros, foi no Vila da Prata. Ainda no sábado a gente pode destacar que a morte do Joab Castro Miguéias, também de 23 anos. Ele era agente de portaria e o corpo dele foi encontrado próximo a um canteiro de obras na Torquato Tapajós, que fica na zona norte da cidade. Segundo informações, o Joab estava na casa de um tio e recebeu um telefonema de uma pessoa conhecida como Josué e depois não foi mais visto, somente o corpo foi encontrado. No domingo, um homem foi assassinado com 13 facadas no Santo Agostinho, que fica na zona oeste da cidade. Bem próximo dali, ali no bairro da Compensa, uma outra pessoa acabou assassinada, segundo informações daquele mesmo jeito. Os bandidos chegaram e atiraram diversas vezes e depois foram embora sem ser identificados. Ainda no domingo, um homem foi encontrado morto com uma tornozeleira eletrônica no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Você imagina o trabalho que o Instituto Médico Legal teve nesse fim de semana para fazer a remoção de todos esses corpos, assim como também a liberação deles, né? O IML teve realmente uma certa dificuldade, até mesmo por conta dos deslocamentos. A gente lembra que o IML fica na zona norte da cidade, já bem próximo da zona leste, e precisa se deslocar por todas as zonas para fazer o recolhimento desses corpos e levá-la lá para o Instituto, onde é feito todo o exame pós-morte para poder depois ter a liberação. Assim como também agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai precisar entrar em todos esses casos para poder apontar os suspeitos de cometer todos esses crimes aqui na capital. Adriane. E, Fred, não sei se já mudou a realidade, mas o IML tinha apenas 2 carros para fazer o resgate, né, a locomoção desses corpos. Isso incluía também o atendimento na região metropolitana. Então, o trabalho, de fato, foi muito grande e agora vai ser muito grande para quem tem que investigar esses casos. Muito obrigada pelas informações. E sobre esse número aí de homicídios, a gente continua agora com a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e o Emanuel Cardoso, que são ao vivo na 93.1. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente acabou de mostrar aqui como foi violento esse fim de semana em Manaus, né? Vários homicídios, 3 casos aí de corpos decapitados na cidade, uma morte extremamente violenta aí de mãe e filha que morreram. Supostamente a mãe foi tentar pedir ajuda para a filha e o executor matou as duas. Enfim, é uma situação que vem se agravando muito. A gente teve índices altíssimos no mês passado, né? Mais de 100 homicídios em junho. E agora fica a critério aí da Delegacia de Homicídios, a especializada, investigar tudo isso. Vai ter bastante dificuldade até pela questão estrutural da delegacia para conseguir investigar tantos homicídios assim, né? E olha, Adriane e Cleiton, e também os nossos ouvintes da 93.1 e telespectadores do Manhã no Ar, 103 crimes em junho, durante o mês de junho, até o dia 15 de julho, mais de 50, 73 em maio, um aumento, de acordo com a reportagem do jornal A Crítica, de cerca de 45%, um aumento percentual do número de homicídios na cidade. E de acordo com o delegado titular lá da Delegacia de Homicídios, que é a delegacia especializada em investigar esse tipo de caso, é preciso quadruplicar o corpo de servidores da delegacia para poder dar conta. Isso porque, deixa eu pegar só o número correto aqui de crimes agora em 2018. Só em 2018 foram 436 homicídios, que dão mais de 36 casos
por servidor, por investigador da delegacia, que são 12 investigadores. E de acordo com o delegado, ainda tem também os casos que ainda não foram descobertos, os casos que ainda estão sob investigação de anos anteriores, e a gente ainda passou um pouquinho do meio do ano. Então, o que o delegado diz é que essa estrutura precisa, no mínimo, ser quadruplicada, sugere a criação de um departamento, que aí haveria a possibilidade de lotação de outros servidores. A Secretaria de Segurança afirma que existe, sim, já um plano nesse sentido, da criação de um departamento, mas não informou nenhuma informação, não passou nada sobre o andamento, se isso vai realmente sair, se existe algo de concreto nessa área. Isso, inclusive, Adriane, esses inquéritos precisam ser encaminhados à Justiça e que se cumpra o prazo, né, que determina a legislação. E muitos desses homicídios estão ficando sem a conclusão do inquérito, justamente porque digamos que a demanda, né, de investigações é muito maior, como bem falou o Emanuel aqui, do que o número de equipes. É humanamente impossível se investigar tantos crimes assim. O secretário Anésio Paiva, secretário de Segurança, disse que vai anunciar aí até amanhã uma força-tarefa para que outros delegados reforcem o trabalho da Delegacia de Homicídios e que se consiga dar uma resposta, né? E esses mesmos delegados vão combater essas organizações criminosas que estão nessa guerra aí. Essa força-tarefa teria, então, 36 delegados e o apoio de 30 equipes. Aí é um contingente interessante. A gente aqui, na verdade, não sabe ao certo se isso realmente vai ser suficiente, até porque, de acordo com o Jeff McDonald, o delegado lá da Homicídios, que é alguém que está acompanhando isso de perto, que conhece o crime como profissão, por estar todo dia, ele aponta 3 motivos principais para as execuções dos últimos dias, culminando aí com essas barbaridades ocorridas no fim de semana. A fuga que ocorreu no CDPM-2 em maio, dos 35, dos quais apenas 5 foram recapturados, o restante desses foragidos, desses fugitivos ainda não foram encontrados. Ele coloca também o outro motivo para isso, a liberação de mais de 600 presos do regime semiaberto pela Justiça, presos que estão na rua por meio de tornozeleira, e a dissidência de integrantes de uma facção criminosa que atua aqui na capital do estado. Então, segundo ele, esses 3 motivos, essas são as 3 razões pelas quais estão se matando, as pessoas envolvidas com o crime estão se matando, e isso acaba sobrando para quem não tem nada a ver com a história, como sobrou para uma menina, né? Exatamente. A sociedade no centro dessa guerra do tráfico de drogas, né? E o grande problema de tudo isso é justamente frear essas organizações. E outra, a Adriane pode comentar ainda melhor isso. Essa fuga do CDPM-2, que já se comprovou que foi facilitada, e até hoje aquela investigação interna não foi trazida à tona. O que se sabe é que a direção toda foi afastada, mas até agora ninguém punido, pelo que se sabe, né, Adriane? E normalmente é afastado, mas é afastado dessa função e assume outra, né? Às vezes só troca diretor de unidade prisional para outra unidade, Exato. Diminui ali o cargo, mas nem diminui o salário. São punições muito brandas e uma facilidade muito grande. E essa dissidência aí que o Emanuel ressaltou como um dos motivos que aumentou a criminalidade, deve ser algo muito evidente e que deve continuar, né? A gente sabia até então que o Comando Vermelho e a FDN eram uma facção só, né? Que os integrantes da região norte conheceram os integrantes do eixo Rio Sul e Sudeste, né? E ali, dentro dos presídios federais, começaram a saber como funcionava uma organização criminosa e criaram uma aqui.
Só que hoje essa facção ela acabou se dividindo aí. E esses integrantes que fugiram, de uma dessas facções que fugiram, eles estavam ali tentando reerguer uma facção criminosa para rebater, para combater uma que já estava com grande força aqui na cidade. Então, muitas dessas mortes e essa demonstração de poder, de medo que esses traficantes têm feito é esse esquartejamento, como a gente viu nesse fim de semana, né? Foram 3 corpos. Isso não é uma morte comum, é morte para amedrontar, é morte para tentar mostrar poder, para tentar mostrar autoridade diante disso, para mandar recado. É isso que eles têm feito. E aí, a Delegacia de Homicídio, a Secretaria de Segurança Pública precisa se posicionar, porque ficar refém, a gente fica com medo de sair de casa, né? Sem saber se vai conseguir voltar ou não, sem saber o que pode acontecer, né? Muita gente tem evitado até alguns bairros da cidade justamente por conta dessa insegurança que se tem, né? Existe um dos problemas, por exemplo, lá no bairro da União, tem gente que não entra mais no bairro, principalmente à noite, por conta dessa guerra aí, porque os traficantes que eram aliados começaram a brigar e sobra para a gente, a sociedade, que fica refém no meio de tudo isso. O aumento semestral foi de 1,9% em relação ao ano passado, em relação a homicídios, mas aí a gente tem algumas coisas bem pontuais a ser destacadas. Janeiro de 2017 foram mais de 80 mortes, um número bem alto. Esse janeiro do ano de 2018 foi um número recorde, assim, faziam 10 anos que não registrava o mês com tão poucos homicídios. Lembrando que em 2017 teve a chacina do Compage, né, que já conta para outros dados estatísticos. E aí, em junho, houve essa elevação enorme, né, de casos de homicídios. A gente vinha relatando aqui, nos primeiros 15 dias, mais de 50 mortes e no final do mês, 109 mortes em 30 dias. Julho já segue nesse mesmo ritmo. A SSP não divulga dados antes da conclusão do mês, mas a gente já tem uma ideia de que os números devem continuar aumentando, né? Exatamente. A situação está complicada demais. E um dos grandes problemas também é que antes se tinha uma guerra entre 2 organizações criminosas, né? O PCC de São Paulo e a FDN, fortalecida aqui no estado do Norte, né? Aqui no estado do Amazonas, como um braço do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Hoje, a própria FDN se rompeu, né? E a gente sabe que o Gelson Carnaúba que tá no Presídio Federal, mas hoje toma conta de um braço do Comando Vermelho próprio, enquanto a FDN rachou entre Zé Roberto e João Branco, e que cuidam ali de vertentes diferentes dessa facção. E ainda tem os líderes aí do primeiro comando da capital de São Paulo, ou seja, hoje no estado do Amazonas são 4 organizações criminosas cheios de traficantes para liderar e brigar por espaço para ver quem manda no tráfico que entra pelas fronteiras do Amazonas. E a gente precisa que o poder público tome realmente uma providência, porque alguém em algum lugar decide que outra pessoa vai morrer, e isso acontece, e o Estado não participa, não atrapalha, sequer atrapalha. Então, exato, é uma coisa que realmente o sistema de segurança pública precisa dar uma resposta. E você bem lembrou aí, Adriane, sobre a questão de mostrar os corpos, né, matar, decapitar e mostrar como passar medo. Isso lembra muito o que no século passado ficou conhecido ali pelos cartéis, né, do tráfico mexicano. Os cartéis faziam isso, penduravam corpos, até mesmo em passarelas, para assustar as pessoas e mostrar quem mandava. Isso já não é tão vivo hoje, mas ainda é muito complicado no México. A gente espera que alguém dê uma resposta, né? A gente teve agora recentemente o caso de equipes de saúde sendo expulsas de um bairro, não conseguindo fazer a vacinação porque traficantes não permitiram. Isso remete muito a uma realidade que se tem no Rio de Janeiro, nas áreas de maior conflito. Exato. E a gente não pode viver uma realidade como essa aqui, principalmente porque aqui tem droga demais. A gente era um caminho, agora a gente é uma estadia dessa droga também, além de um caminho para que ela chegue em outros estados e países, né? A gente cobra mais uma vez uma resposta das autoridades de segurança pública em relação a isso. Vamos aguardar que algum posicionamento seja dado. Muito obrigado, meninos, pela participação. Obrigado você. Até amanhã. Até amanhã, Adriane. Até mais. Bom dia. E nesse fim de semana, as Forças de Segurança do Estado realizaram mais uma edição da Operação Cavalo de Aço. Veja esse e outros assuntos no nosso resumo policial.
Carros são recuperados durante essa operação. Na Avenida Max Teixeira, Zona Norte, policiais militares da Rocan prenderam em flagrante Cláudio Leandro das Chagas, de 20 anos. Ele estava com um veículo Celta roubado. Já o grupo Choque prendeu Joel Castro de Lima, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos circulando com um outro veículo Celta roubado e uma arma de fogo calibre 32. Eles foram detidos em Nova Cidade. No fim de semana, mais de 800 veículos e 31 bares foram fiscalizados em uma nova etapa da Operação Cavalo de Aço. Homem é preso por falsificar documentos à Secretaria de Estado de Educação. O suspeito comercializava certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio. Abel Oliveira Sodré, de 20 anos, foi preso após denúncia anônima quando entregava um desses documentos. A casa dele, na Zona Norte, funcionava como um laboratório de falsificação. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Polícia investiga arrombamento de caixas eletrônicos em Banco do Centro. 3 caixas eletrônicos da agência do Banco Santander, na rua Guilherme Moreira, foram arrombados. Um quarto equipamento não chegou a ser arrombado na totalidade. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Os caixas foram arrombados com auxílio de maçaricos. No dia do crime, a agência amanheceu com as portas que dão acesso ao caixa fechadas. E ainda nessa edição, bombeiros encontram um corpo de carioca que caiu há 2 semanas no alto de uma cachoeira em Presidente Figueiredo. E depois do intervalo, o assunto é o risco que farmácias irregulares representam para a população. Eu volto em instantes, não saia daí.